Baba yetu liye mbinguni, yetu amina. Baba yetu liye, jina lako litukuzwe. Baba yetu liye mbinguni, yetu amina. Baba yetu liye, jina lako litukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, hey, kama nasi tunavyowasamehe wale hutukosea. Usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu milele. Baba yetu liye mbinguni, yetu amina. Baba yetu liye, jina lako litukuzwe. Baba yetu liye mbinguni, yetu amina. Baba yetu liye, jina lako litukuzwe. Tusamehe kosa yetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, hey, kama nasi tunavyowasamehe. Bom dia, juniores. Que alegria estarmos aqui novamente. Estamos aí na nossa conferência missionária e hoje nós teremos a EBD missionária com a tia Tânia Macedo. É muito bom estarmos aqui novamente. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o trabalho missionário na África, saber as curiosidades, culturas, dificuldades que a tia Tânia teve lá, as alegrias, experiências. Tudo isso ela vai compartilhar aqui com a gente. Mas antes da gente iniciar a entrevista, eu quero convidar você a ler junto comigo o livro de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20, que diz assim: Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Que alegria sabermos que o Senhor está conosco, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer lugar, né? Eu vou pedir o Gabriel para orar para nós,
para nós iniciarmos a nossa entrevista. Você ora para a gente, Gabriel? Senhor Deus, Pai amado, obrigado por essa BD, obrigado porque temos oportunidade da tia Tânia poder estar aqui na nossa BD, Pai. Que nessa entrevista dê tudo certo, que nada dê mal e que nós tenhamos um ótimo dia. Essa oração que eu faço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje está conosco Tânia Macedo, nossa missionária lá na África, né? Que teve a experiência de visitar de fazer o trabalho missionários em vários países africanos. E hoje ela vai compartilhar um pouquinho com a gente tudo isso que ela experimentou. Bom dia, tia Tânia, seja bem-vinda. Bom dia e obrigado, meninos. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, porque muitos desses juniores, né, já foram meus alunos há anos atrás, quando eu era membro aí da Igreja Batista de Jardim Camburi, porque agora eu sou membro da Igreja da Orla. Agora eu estou morando em Vila Velha, aqui em Itapuã. Que legal, pertinho da praia, né, tia Tânia? Saí de perto de uma praia, né, e vim para perto de outra, mas é perto da escola onde eu trabalho. Ah, que bom. Vamos começar? A Helena tem uma pergunta para você, tia Tânia. Vamos lá, a Helena foi minha aluna. E, por sinal, muito aplicada. Então, quando você sentiu o desejo de fazer missões? Olha só, eu sempre amei muito os juniores, porque foi nessa faixa etária que eu pude aprender muito a respeito da palavra de Deus, da Bíblia, né? E Deus falou ao meu coração quando eu tinha 9 anos. Eu ouvi uma missionária, ela era a nossa primeira missionária no campo africano, que era a Valnice Milhões, e aí Deus falou claramente ao meu coração que ele iria me chamar para eu trabalhar entre os africanos. Mas eu só fui trabalhar entre os africanos 30 anos depois. Bastante tempo depois, né, tia Tânia? Foi. E aí a gente, muitas vezes você foge, né, do chamado de Deus. E aí Deus, de uma forma ou de outra maravilhosa, me deu a oportunidade de voltar atrás. Tia Tânia foi para os Estados Unidos, ela teve a oportunidade de ser exchange student nos Estados Unidos. E aí, quando ela foi para o primeiro mundo, ela achou que não era bem aquilo que Deus tinha colocado para ela, que ela não queria aquele sacrifício todo. Mas depois ela voltou, reconheceu de que quando Deus chama, Ele capacita. E eu não me sentia realizada. Só me senti realmente realizada quando eu pude ir ajudar o continente africano. Muito bom. Ana Sofia, qual a sua pergunta? A minha pergunta é como é a comunicação em países que não falam nossa língua? Ok. Mesmo todos os países que a tia Tânia foi, eu não sei se vocês lembram, mas a tia Tânia, quem foi aluno da tia Tânia já explicou que lá na África tem 5 países que falam português. E os outros, né, falou francês ou inglês. Mas todos os países que a tia Tânia foi, mesmo falando português, ela precisava de alguém para interpretar para ela. Por quê? Porque eles não falam realmente o português, eles falam a língua deles. Então, olha só, deixa eu dar uma explicação para vocês. Cada país que a tia Tânia foi, tem pessoas de várias tribos. Então, tem os balantas, tem os mucubaias, tem os fulas, e cada um fala a sua língua, cada crioulo. E os mais novos falam português, mas os mais velhos só falam crioulo, ou se pertencer os mucumbaia, né? Falam mucumbaia. Então, a gente se comunica, geralmente a tia Tânia se comunica por um intérprete, porque
aonde ela vai, crioulo. Então, o crioulo que é a língua realmente que todos eles falam, tá? E tia Tânia fala muito pouco crioulo, não dá para entender, mas falar não. Então, sempre tinha uma ajuda de alguém com ela, para poder ajudar nessa tradução. Fala, Tânia, Jesus te ama em crioulo. Sabe? A tia Tânia, tia Tânia deixou o livrinho, não. Tia Tânia sabia. Olha o que aconteceu com a tia Tânia. É porque eu deixei o caderno lá no quarto, né? Que nós estávamos lá, eu estava com o caderno aberto, agora eu vim para cá e esqueci de trazer. Mas como tia Tânia, o último país que a tia Tânia foi o Quênia, e aí a tia Tânia fala inglês lá, aí a tia Tânia está um pouco esquecida. Gabriel, e tem outros problemas também, né? Gabriel, qual a sua pergunta? A minha pergunta é: como é a comida lá? Bom, Gabriel, eles comem muita pimenta. Tia Tânia, logo no começo, ela tentou comer junto, mas foi muito complicado. Outra coisa, lá não se come, lá você não tem café da manhã, almoço e janta. Você come uma vez no dia. Eles não têm comida suficiente igual a nossa para comer o dia inteiro. Porque a gente, qualquer hora que a gente quiser comer, a gente pode. Lá não. Lá eles comem somente uma vez por dia. E aí eles comem muita folha, muito caldo, aquele tipo fubá, um fubá, eles fazem aquele mingau ali, eles botam folhas. Para você comer uma carne lá é muito difícil, porque a carne lá é muito cara. Então eles não comem como nós, eles comem só uma vez por dia. E é uma refeição forte, né? Porque para sustentar ele durante o dia todo, não é, Tânia? Tia Eliane, eu não sei se é forte, não, porque é tipo um caldo. É porque eles não têm mesmo, é muita pobreza. Então, tia Tânia, sempre quando vai lá nas escolas, uma das coisas que ela se propõe é levar um dinheiro ou oferta, né, quem me dá, para guardar, para comprar, por exemplo, um lanche, para comprar logo na entrada fala mata-bicha, comprar o mata-bicha, que é o café da manhã, e depois tem o almoço, né? Sempre ela leva algum dinheiro para quando, aonde ela for, ela poder ajudar nessa questão da alimentação. Entendi. Murilo, qual a sua pergunta? A minha pergunta é: em quantos países você já foi? Qual foi o mais resistente? Qual foi o mais resistente à mensagem de Jesus e por quê? Ok. A tia Tânia já foi em 8 países. De língua portuguesa, 5, e os outros de língua inglesa. O país que a tia Tânia teve maior resistência, principalmente devido à questão espiritual, foi São Tomé e Príncipe. A tia Tânia pegou uma bactéria em São Tomé e Príncipe, lá eles servem muito diabo, lá a guerra espiritual é muito grande, e lá você não pode entrar num país falando que você é missionário, sempre tia Tânia entra como pedagoga ou professora, porque o cristianismo, as pessoas que são cristãs lá são perseguidas. E foi o país onde a tia Tânia teve muitos problemas de saúde. Quando ela voltou, ela pegou uma bactéria que ela ficou quase 2 meses muito mal. Foi muito difícil para curar. Então, é um país bonito, mas é um país que você sente a opressão maligna. As pessoas têm ataques malignos, caem no chão. Foi uma experiência muito difícil para a tia Tânia. Eu não sei, mas eu gostaria que vocês olhassem no mapa onde fica São Tomé e Príncipe. São ilhas. Entendi. Estevão, o que você quer perguntar para a tia Tânia hoje? Tá, o que eu quero perguntar como é realizado os trabalhos nas igrejas locais pelos batistas e por você? E quais as maiores dificuldades encontradas?
Ok, a tia Tânia sempre vai para ajudar a dar o suporte nas escolas. Todos esses países que a tia Tânia tem ido, de língua portuguesa, nós, como batistas brasileiros, temos um projeto chamado PEP, que é com o CEMEI, né? Com as crianças menores, de 1 até 5 anos, e nós temos o ensino fundamental, e na Guiné-Bissau nós temos o ensino, e Angola, nós temos o ensino médio e também temos seminário, onde tem o ensino superior. Então, a tia Tânia sempre vai para dar o suporte nessas escolas. Ela dá curso de capacitação para os professores e dá aula também nas salas, né? E o trabalho nas igrejas, nós damos capacitações para os pastores, para as mulheres, trabalho como fazer um trabalho com criança, como trabalhar com juniores, adolescentes. Então, a tia Tânia trabalha nessa área. E a grande resistência que a gente tem é que nesses países, geralmente, nós vamos para as tabancas, que seria bairros, né? E esses bairros, como por exemplo, o Jardim Camburi, sempre tem um líder, e esse líder ele não é cristão. E aí a gente precisa da autorização dele para fazer muitas coisas. E se não há um bom relacionamento dele com os nossos missionários, geralmente a gente é impedido de fazer o trabalho com as crianças, com os adolescentes, como fazer tipo um culto ao ar livre, ou fazer brincadeiras tipo EBF, né, com as crianças. Então, o que a gente sempre tem orado a Deus é que todos os países que nós formos, para Deus poder preparando os caminhos, né? E aí, quando Deus prepara o caminho, a gente consegue fazer essas atividades. Só um país que a tia Tânia teve problema nesse sentido, de que o trabalho não foi permitido ser feito. Mas nos demais foram tudo. Mas a gente começa pelas escolas. Eu visito todas as escolas, eu dou curso, eu faço atividade com as crianças. Então, pelas escolas a gente abre as portas. Rafaela, qual a sua pergunta para a tia Tânia? Conta para nós qual foi a experiência que mais te marcou nas missões na África. Rafaela, tem várias, mas uma que eu fiquei com um nó na garganta foi de um menininho em São Tomé e Príncipe. A tia Tânia estava na escola e aí a tia Tânia estava fazendo brincadeiras com eles, atividades. E aí, no final, o menininho veio com a goiaba estava de vez, e ele virou para mim e falou assim: tia Tânia, eu fiquei muito feliz porque você saiu de tão longe para vir aqui falar para nós, contar a história, fazer atividades legais, e hoje o que eu tenho para comer é essa goiaba, e eu gostaria de te ofertar essa goiaba para te agradecer. A Tânia ficou com um nó na garganta porque ela lembrou que nunca na vida dela ela precisou passar o dia todo com uma goiaba. E ele deu o melhor que ele tinha. E aí a tia Tânia lembrou, né, da multiplicação dos pães. Porque se aquele menininho não tivesse a iniciativa de dar a merenda dele, né, as pessoas não iam ser alimentadas. Então a tia Tânia agradeceu e lembrou que ela estava ali para alimentar aquelas pessoas com a palavra de Deus, dando a eles esperança. E a iniciativa do menino, né? A tia Tânia chorou quando pegou aquela goiaba, fez um nó na minha garganta. Eu falando assim: Senhor, eu nunca na minha vida precisei ter só como merenda, né, o dia inteiro comer uma goiaba. Então eu achei assim, foi muito gratificante. Mas a tia Tânia teve muitas experiências marcantes. Uma foi, ela pegou, quando ela foi na Guiné-Bissau, a lancha que ela ia atravessar, não sei quantos de vocês conhecem, mas a lancha lá era bem parecida com aquela lancha de Niterói, Rio-Niterói, quando você atravessa a balsa, né? E aí a balsa deu problema, porque lá é tudo muito velho, e aí a gente teve que entrar num barco. E o barco tinha muita gente, as africanas botam uma bacia na cabeça, os filhos nas costas, e aquele barco estava lotado. Eu olhei para o barco e falei: Senhor, esse barco vai afundar, Senhor. E aí, na hora, o Senhor falou assim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E eu te trouxe aqui para um propósito e não vai chegar a sua hora. Não chegou a sua senha, pode ficar tranquila que você não vai morrer.
E aí a tia Tânia foi cantando, conversando com um, conversando com o outro, né? Vocês conhecem a tia Tânia fala pelos cotovelos, né? Aí a tia Tânia foi conversando e falando, e aí quando a tia Tânia viu, já estava do outro lado do rio. Mas foi uma experiência logo no início, assim, eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe aqui para me afundar nesse barco? Porque, o barco tinha porco, você já viu, você entrar no barco com um monte de coisa junto, além de gente, ainda bicho. E o barco estava bem lotado, a superlotação, sabe? Mas deu tudo certo. Que bom, né? Helena, qual é a sua pergunta? Então, quando os africanos convertem, quem fica com eles, ajudando eles na caminhada cristã? Helena, sempre a gente vai nos lugares onde tem os nossos missionários, né? Então, quando a gente faz esses trabalhos e que a gente fala de Jesus, faz o apelo e as pessoas se convertem, os nossos missionários ficam encarregados de fazer os estudos bíblicos. Antes de partir, a gente conversa com eles, faz estudo bíblico, pega os pedidos de orações e a gente promete trazer para o Brasil, compartilhar. Então, muitas vezes eu trago também, nesses últimos anos agora, que a internet, né, alguns países que eu fui tem, eu trago o nome deles, trago, às vezes eles têm, uma vez por dia, às vezes eles entram, né, na internet, então a gente pode se comunicar, conversar e continuar falando, né, sobre o crescimento que eles têm que ter na vida cristã deles. Mas geralmente são os missionários que se encarregam de fazer essa consolidação. Porque a gente fica poucos dias, né? O que mais que a tia Tânia fica, o grupo que ela vai, com o grupo que nós vamos nesses países, porque na realidade a tia Tânia é missionária voluntária. Ela dá as férias dela no campo missionário. E uma das coisas que eu quero que vocês orem por mim é porque tia Tânia, no ano que vem, vai se aposentar. Ela se aposentou do americano como professora, agora ela vai se aposentar como coordenadora e pedagoga. E aí, o que ela pretende é dar 6 meses nos campos missionários. Então, ela passa 6 meses nos campos missionários, 6 meses no Brasil. E 6 meses, um tempo também nos Estados Unidos, porque vocês sabem que eu tenho uma sobrinha que mora lá e tem os meus netos emprestados, né? Que são netos da tia Ana e do pastor Juarez, mas é da tia Tânia também, que é o Teteu e a Juju. E aí eu sinto muita falta deles. Então, eu pretendo fazer isso. E outra coisa também, que lá nos Estados Unidos a tia Tânia tem como fazer promoção missionária e conseguir ofertas para ajudar nesses campos missionários, porque é muita pobreza, é muita necessidade. É muito legal. A tia Tânia acha também, querida. Que bom, eu espero que um dia algum de vocês possa ir com a tia Tânia, né? A gente não precisa ir num país tão longe. Por exemplo, Cabo Verde, se a gente vai daqui para Fortaleza, para Cabo Verde é o melhor país que a tia Tânia já teve de língua portuguesa, é Cabo Verde. É 5 horas só de voo, é pertinho. E lá tem muitas lojas brasileiras, então não é tão sacrifício, não. Cabo Verde é um país mais desenvolvido e fala português. Quem sabe um de vocês, tia Tânia, eu vou com você. E aí vai me ajudar. Eu tenho vontade, tia Tânia. Então. Eu tenho vontade de um dia ir também. Eu também tenho. Enquanto Deus me der vida e saúde, tia Tânia vai ajudar os campos africanos. O ano que vem, tia Tânia está pretendendo ir, se Deus permitir, na Etiópia, que é o meu sonho. Ana Sofia, qual a sua pergunta? A minha pergunta é: quanto tempo você fica lá? O trabalho missionário é de casa em casa ou tem uma igreja? Ok, eu acho que a tia Tânia já respondeu isso, mas ela vai falar de novo. Ela fica geralmente um mês de férias, então 20 a 25 dias. E o trabalho, na realidade, o que a tia Tânia desenvolve é na área da educação. Então, a tia Tânia usa a educação para poder ter o meio de falar do amor de Deus. Na Guiné-Bissau, a tia Tânia deu curso de capacitação para os professores na área de metodologia, de didática, e ali a tia Tânia sempre, no início ou no final, ela faz dinâmicas.
E as dinâmicas sempre se remetem à palavra de Deus. E aí houve um muçulmano que se converteu e a tia Tânia, ele conseguiu uma bolsa de estudo, a tia Tânia ajudou, ele veio para São Paulo, a tia Tânia já levou ele na igreja de Jardim Camburi, porque vocês eram muito pequenos quando ele esteve lá, mas ele falou lá na igreja, ele se converteu, casou com uma brasileira da Assembleia de Deus e agora ele abriu uma ONG na Guiné-Bissau e está terminando a esposa dele, o estudo, que ela é pedagoga, para voltar para Guiné-Bissau. Mas ele montou uma escola lá na Guiné-Bissau. Então, esse é o propósito da tia Tânia, porque somente pela educação é que aqueles países da África vão melhorar. E pelo amor de Deus também. Mas através da educação a gente usa os exemplos tudo da Bíblia. É uma estratégia que a gente usa para falar do amor de Deus. Respondi a sua pergunta? Verdade, né, tia Tânia? É só educação mesmo para trazer transformação, né? O Gabriel, tem alguma pergunta? Mais alguma? Qual é, Gabriel? Eu tenho, tia. O horário é diferente daqui? Os costumes, modo de viver, como são? E eles têm acesso à internet? Ok, vamos lá, Gabriel. Os costumes são completamente diferentes. Na Guiné-Bissau, a hora de comer é sagrada. E é uma bacia. E a comida se coloca na bacia. E o horário, se você chegou, todo mundo come naquela bacia. A mãe, o pai, senta ao redor da bacia. E você come com a mão. E se você não chegar naquele horário, você fica sem comer. Os costumes deles são completamente diferentes. Lá, as crianças não têm muita voz. Não se mete igual aqui, se a gente estiver conversando. Lá, eles têm um respeito muito grande. Eles se ajoelham para cumprimentar os mais velhos. O mais velho, nesses países que a tia Tânia teve, eles são muito, assim, respeitados. E são eles que ditam a lei. E o pai e a mãe também. E outra coisa, eles são muitas crianças. Eles têm muitos filhos. E lá, o homem, a esposa, né, a mãe, quanto mais menino tiver, mais abençoada ela é. Assim é a cultura deles, né? Por quê? Porque os meninos vão trabalhar, né? Vão ajudar. E outra coisa que você perguntou para mim foi em relação à comida, né? Não, acesso à internet. Não, acesso à internet. Sim. Na cidade, na capital, por exemplo, a capital de Moçambique é Maputo. Maputo tem internet. Angola, Luanda. Luanda tem internet. Então, em algumas capitais, todas as capitais têm internet agora. Só que eles não têm muito acesso, por quê? Porque a maioria deles não tem dinheiro para botar, porque o celular deles ainda é aqueles antigos nosso, que bota crédito. Às vezes eles têm um celular que ganharam, ou acharam, ou deram um jeito de obter, mas eles não têm dinheiro para botar o crédito. Então, geralmente, não usam muito a internet, entendeu? Porque é tudo pago e não é barato. E a maioria do pessoal não tem celular e não tem acesso à internet. Mas os professores têm, quem tem um poder aquisitivo melhorzinho, os nossos missionários têm, entendeu? Mas já chegou lá. Mas a tia Tânia teve em algumas tribos que não, que eles nem conheciam. Há 2 anos atrás, a tia Tânia teve no Quênia e ela foi para os Turcanas. Os Turcanas é uma tribo no deserto do Saara. Lá nem os nossos pegam. Nem o melhor celular não pega lá. Entendeu? Rafaela, qual a sua pergunta agora? Teve alguma pessoa que você falou de Deus para ela e ela se converteu logo depois? Sim, teve várias pessoas. Eles são muito acessíveis, assim, têm o coração aberto, mas eles enfrentam muitas dificuldades, porque muitos, quando aceitam Jesus, eles são expulsos da casa. Então, na Guiné-Bissau, a missionária, ela é até sustentada aqui pela Igreja Batista da Orla. O esposo dela morreu e aí ela teve que voltar para o Brasil, mas agora a Igreja da Orla levou ela de volta lá para Ingoré, na Guiné-Bissau. E lá eles têm um projeto onde eles aceitam uma casa,
eles aceitam os meninos, né? Tem uma casa de meninas e de meninos, que são expulsos da família quando aceitam Jesus. Mas as pessoas lá não é tão fácil para elas conviverem como é fácil para nós aqui. Eles, quando se convertem lá, eles se convertem mesmo e eles têm uma luta muito grande com os familiares. E a tia Tânia contou a história do Sumoio, né? Que era muçulmano, que aceitou Jesus, era um professor, ele fez o curso comigo e ele aceitou Jesus, esteve no Brasil e ele está no Brasil e ele casou e ele agora é membro da Igreja da Assembleia de Deus. Mas a tia Tânia teve experiência, outras meninas, teve várias outras que aceitou Jesus e queriam vir para o Brasil com a tia Tânia, mas a tia Tânia não tinha como trazê-los. Ana Sofia tem outra pergunta, não tem, Ana Sofia? Sim. Como é o comportamento das crianças quando você fala de Jesus? Tanto as crianças que não têm Jesus, como as crianças que têm Jesus, elas são muito obedientes. Não são como as nossas crianças, não. Eu me lembro que eu trabalhei com a turma do Murilo, né, Murilo? Não sei se você lembra na EBD pela manhã, mas a tia Tânia era uma luta. Cadê Murilo? Hein, Murilo? Tá lembrado, Murilo? Murilo, então, com o primo... Tá lembrado? Não era difícil, Murilo? Murilo juntava com o primo dele, aí tinha o Dedé, e tinha não sei mais quem. E aí a tia Tânia tinha que falar mais de 5, 6 vezes para conseguir atenção. Lá não. Lá você junta rapidinho 50, 60, 70 crianças e eles são muito atentos. Eles têm assim uma fome e sede de ouvir a gente, principalmente nós brasileiros. Nós, como brasileiros, temos acesso em todos os países. Nós somos bem recebidos. E na África, então, eles ficam encantados. Só que, às vezes, eles botam a tia Tânia em cada sinuca de bico. Uma vez, os meninos queriam que a tia Tânia ensinasse eles a jogar futebol. Para vocês terem ideia, a tia Tânia não é muito chegada a futebol. Não sabia nem quantos jogadores tinha que ter cada lado. Aí a tia Tânia rapidinho usou a internet, né? Ligou para casa e perguntou. Mas eles adoram futebol. Então, agora, toda vez que a tia Tânia vai, a tia Tânia já entende mais de futebol, leva bola, então faz atividades. Mas as crianças lá, eles são bem obedientes. É o que muitas vezes está faltando nos nossos juniores aqui no Brasil. Juniores. Tia Tânia trabalha em escola. Né, tia Tânia? Hã? Nos juniores, crianças, né? Tá faltando obediência, né? No geral, isso aí, né? E ouvir. E respeitar os mais velhos. E eles respeitam. E a tia Tânia fica muito feliz, fica assim, em ver aquilo. Por quê? Porque a tia Tânia sempre trabalhou em escola. A tia Tânia é coordenadora. Então, às vezes, a coordenação da tia Tânia fica lotado de menino que bateu no outro, que desobedeceu, que jogou a borracha, que roubou alguma coisa. E lá não tem isso. A tia Tânia nunca teve problemas. Às vezes, a turma tem, assim, 50, 60 crianças. E a tia Tânia nunca teve problema de comportamento. Mas isso é porque eles têm um outro tipo de criação, eles, né? Outra coisa também que eles querem aprender, eles têm uma fome de aprender. E às vezes as nossas crianças aqui não querem muito aprender, né? Rafaela tem a última pergunta, tia Tânia, para a gente encerrar. Tenho não, tia. Acabou suas perguntas? E Tânia, como que nós podemos, enquanto igreja, enquanto família, enquanto juniores, o que nós podemos fazer para ajudar no trabalho missionário, tia Tânia? Todos nós somos missionários, né? Todos nós, Deus chamou todos nós. Não tem um que não seja missionário, a não ser que você, né, não tenha o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas Ele nos chamou. Agora, uns vão. E os outros que ficam aqui, de que forma que pode? Além disso, pode ser missionário na escola, né? O que eu fico percebendo assim, que nós como cristãos temos que dar o testemunho na escola e ajudar, né? Falando sempre do amor de Deus com os nossos colegas e apaziguando as coisas, né? Mas uma coisa que a gente pode fazer, tem várias, né? Mas a principal, orar pelos nossos missionários, para Deus dar força, ânimo, estratégia, coragem, saúde, porque muitos dos nossos missionários da África voltam doentes. Lá pega a malária, né? Que é um mosquito que tem, parecido com a dengue aqui, que
deixa as pessoas muito debilitadas. Então, orar, contribuir, né? Porque nós precisamos levantar as nossas ofertas, o missionário tem que ser sustentado, e agora com o euro e o dólar muito alto, né? Tudo é através do euro e do dólar. Uma outra coisa que nós podemos fazer é adotar, participar do PAN. Quando eu era professora aí dos juniores, eu incentivei os juniores a participar do PAN. Ou, se você quiser ter um missionário, que você quiser comunicar, liga para a tia Tânia. Tia Tânia pode te dar o contato, né? Vocês estão tendo o meu contato aí. E aí a gente pode... Tia Tânia conhece vários. Pode fazer uma ponte entre vocês e um missionário no campo. O filho do missionário. Na Guiné-Bissau tem o Mateus. O Mateus tem 9 anos, é da idade de vocês. Vocês podem se corresponder com ele, perguntar a ele quais são. Então, podemos fazer isso também, esse intercâmbio. Tá? Muito então, legal, né? Orar, contribuir, né? Adotar o missionário, né? Tia Tânia, manter um relacionamento missionário. Também. Para terminarmos, a gente já está terminando aqui, canta uma música para a gente. Você conhece alguma música? Sim, posso. Aquele que canta diz assim, nós. ó. Então vamos lá. Caculi, onducali, só cala isso. Caculi, caculi, caculi. Caculi, onducali, só cala isso. Caculi, caculi, caculi. Tupagilia, coci, coci. Tupapaiata, coci.